Olá, eu sou o Sábio, sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert com mais uma aula do nosso curso de experimentos com amplificador operacional. E na aula de hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar e simular lá no LTSpice o circuito que implementa um filtro passa-baixas ativo de segunda ordem, tá legal? A gente já montou um filtro de primeira ordem aqui, um passa-baixas de primeira ordem no nosso curso, tá certo? E hoje eu vou te mostrar como montar o passa-baixas de segunda ordem, tá certo? Naquele mesmo esquema de sempre. Primeiro eu vou te mostrar o diagrama do circuito, a gente vai projetar o nosso filtro definindo a frequência de corte e o ganho dele, tá certo? E aí sim, a gente vai lá para o LTSpice, onde a gente vai montar o nosso circuito, simular e verificar os nossos resultados, tá certo? Mas antes de ir lá para o nosso experimento, eu quero pedir para que você já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito e ative as notificações para estar recebendo conteúdo novo sempre que a gente postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Aqui no canal do Professor Jalbert você vai encontrar diversos cursos, tem cursos práticos, cursos teóricos, questões de ENAD, dicas de aprendizagem, enfim, tem muito conteúdo bacana e eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Além de que com sua curtida e sua inscrição, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá legal? E se você não sabe, o Professor Jalbert tem uma comunidade lá no Telegram. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e se inscrever, tá legal? O professor está sempre lá compartilhando conteúdo exclusivo com a comunidade. Os recados estão dados, agora vamos lá para o nosso experimento. Bem, esse aqui é o diagrama do circuito que implementa o nosso filtro passa-baixas ativo de segunda ordem, tá legal? Aqui a gente tem a nossa entrada, que eu estou chamando de VI. Aqui um resistor R1, um resistor R2, dois capacitores C1 e C2, e aqui mais dois resistores R3 e R4, beleza? A saída do nosso circuito eu estou chamando aqui de V0, tá legal? E aí como é que a gente projeta o nosso filtro passa-baixas? Bom, primeiramente a gente tem que determinar a nossa frequência de corte. A relação entre a frequência de corte e os componentes do nosso circuito é dada pelo seguinte: a frequência de corte é igual a 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de R1, que multiplica R2, que multiplica C1, que multiplica C2, tá legal? E o ganho do nosso circuito, já que aqui a gente tem um filtro ativo, beleza? É R3 sobre R4 mais 1. Bom, começando aqui pela nossa frequência de corte, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai escolher que a nossa frequência de corte é de 1 kHz, beleza? E que C1 é igual a C2, que é igual a 10 nanofarads. E também a gente vai dizer que R1 é igual a R2, beleza? Então a gente tem o capacitor C1 igual ao capacitor C2 e o resistor R1 igual ao resistor R2. Dessa forma, a gente vai ter que R1 é igual a R2, que é igual a 1 dividido por 2π, que multiplica 1K, que é a minha frequência de corte, que multiplica 10 nano, que é o valor aqui da capacitância dos nossos capacitores, beleza? Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que tanto R1 como R2 são aproximadamente 16 kΩ, beleza? E o ganho do nosso circuito, a gente tem que R3 sobre R4 mais 1. E se a gente escolher um ganho de 2 e R3 igual a 1 kΩ, a gente vai ter que R3 é igual a R4 e, portanto, R4 também é 1 kΩ, beleza? E aí o que é que a gente espera do nosso filtro passa-baixas ativo de segunda ordem? Bom, para FI vai ser a minha frequência de entrada menor que FC, que é a minha frequência de corte, a gente vai ter que V0 é aproximadamente igual ao ganho que multiplica VI, certo? A gente vai ter o ganho de 2, então a gente vai ter que V0 vai ser aproximadamente 2 vezes o valor da minha tensão de entrada, tá legal? Para FI, para minha frequência de entrada igual à minha frequência de corte, isso é, para FI igual a 1 kHz, a gente vai ter que V0 é aproximadamente o nosso ganho máximo, tá certo? Que é 2, dividido por raiz de 2, que multiplica VI, beleza? E para FI maior que FC, a gente vai ter que V0 vai se aproximando cada vez mais de 0 volts, tá legal? Quanto maior for FI, a minha frequência de entrada, em relação a FC, mais próximo de 0 vai ser a nossa saída, tá legal? Agora que a gente já sabe o que esperar aqui do nosso circuito, a gente já projetou a nossa frequência de corte, determinamos os valores dos nossos resistores e dos nossos capacitores, vamos lá para o LTSpice, montar o nosso circuito, simular e verificar os nossos resultados, tá legal? Aqui no LTSpice, a gente vai iniciar um novo esquemático, tá legal?
vem aqui em componente, procura por OPAMP, que é o amplificador operacional genérico aqui do LTSpice, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl E para espelhar e Ctrl R para rotacionar 2 vezes, tá legal? Dessa forma, a gente vai ter a entrada não inversora do nosso amplificador aqui em cima e a nossa entrada inversora aqui embaixo, tá legal? Vou arrastar aqui minha tela, vou vir aqui em resistor, Ctrl R para rotacionar, vou posicionar o meu resistor R1, o meu resistor R2, vou vir aqui em capacitor, vou posicionar o meu capacitor C1 e o meu capacitor C2, beleza? E agora para minha entrada inversora, a gente vem mais uma vez em resistor, posiciona o nosso resistor R3, Ctrl R para rotacionar e posiciona o nosso resistor R4, beleza? Mais uma vez a gente vem aqui em componente, procura por voltage, que é a nossa fonte de tensão, e posiciona a nossa fonte de tensão, tá legal? Agora a gente vem aqui em ground, que é o terra do nosso circuito, e posiciona os terras do nosso circuito, beleza? Para fazer as ligações aqui entre os nossos componentes, a gente utiliza a ferramenta Wire. Com as ligações feitas, agora a gente vai alterar os parâmetros de cada componente. Então a gente inicia aqui pelo nosso resistor R1, a gente coloca 16K, que são 16 kΩ, o mesmo valor aqui para R2, beleza? R3 a gente vai colocar 1 kΩ, R4 também 1 kΩ, e os nossos dois capacitores são de 10N, que no caso são 10 nanofarads, beleza? Na nossa fonte de tensão, a gente vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em Advanced, e aqui em AC Amplitude a gente coloca 1, tá certo? A gente vai começar a nossa simulação pela resposta em frequência, então a gente só precisa colocar AC Amplitude igual a 1 volt, beleza? Clique em OK. Antes de simular o nosso circuito, a gente precisa dizer para o LTSpice que a gente quer trabalhar com o amplificador operacional ideal. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Spice Directive e digita .lib ou pump.sub, beleza? A gente posiciona a diretiva em qualquer lugar aqui do nosso diagrama, vem aqui em Run para simular o nosso circuito, muda para a aba de AC Analysis, varredura a gente coloca década, número de pontos por década 10, frequência inicial 1 e frequência final a gente coloca 100K, que no caso são 100 kHz. Clique em OK e o nosso circuito está sendo simulado. Com o circuito sendo simulado, a gente vem com o cursor aqui na nossa saída, a gente clica e aqui no gráfico a gente vai ter a resposta em frequência do nosso filtro passa-baixas ativo de segunda ordem, beleza? É uma resposta em frequência bem parecida com o passa-baixas ativo de primeira ordem, tá legal? Como você pode perceber, mas a gente vai ter uma maior atenuação após a nossa frequência de corte, tá legal? Utilizando aqui o nosso cursor, a gente vê que no máximo ganho a gente vai ter aproximadamente 6 dB. Então, para a gente visualizar a frequência de corte do nosso circuito, a gente vai arrastar esse cursor aqui para a direita até a gente ter aqui 3 dB. Por que isso? Porque a frequência de corte é a frequência de menos 3 dB. Então, se na nossa máxima frequência a gente tem 6 dB, a gente faz 6 menos 3 e a gente tem que a nossa frequência de corte é a frequência quando o nosso ganho for igual a 3 dB, beleza? Então a gente arrasta o cursor aqui para a direita e quando a gente chegar aqui, olha, em aproximadamente 3 dB, você consegue visualizar que a gente tem aproximadamente 983 Hz, tá certo? Que é um valor bem próximo da frequência de corte que a gente calculou de 1 kHz, tá legal? Esse daqui é um valor, então, aceitável. Calculamos corretamente a frequência de corte do nosso circuito, tá legal? E aí você observa, para as frequências menores que 1 kHz, a gente vai ter o máximo ganho do nosso circuito, tá legal? Nessa região aqui. E para as frequências maiores que 1 kHz, o nosso circuito começa a atenuar até o ponto onde a gente vai ter um ganho de 0, tá legal? Agora que a gente já viu a resposta em frequência do nosso circuito, vamos visualizar a resposta no tempo. A gente fecha aqui o nosso gráfico, clica aqui com o botão direito na nossa fonte de tensão, muda aqui para a opção seno, vou escolher uma amplitude aqui de 1 volt, uma frequência de
200 Hz, tá certo? Aí a gente vem aqui com o botão direito na nossa diretiva de simulação, muda para a aba de transiente e no Stop Time a gente coloca 10M, que são 10 milissegundos. Clique em OK, Run novamente e o nosso circuito está sendo simulado. Aqui a gente tem a nossa entrada, uma senoide com 200 Hz de frequência e 1 volt de amplitude. E clicando aqui na nossa saída, a gente vai ter uma senoide da mesma forma da nossa onda de entrada, certo? Com um ganho de aproximadamente 2. Se a gente utilizar o cursor aqui, trazer o cursor para o ganho máximo, você vai ver que essa tensão máxima é de aproximadamente 2 volts. Portanto, o ganho do nosso circuito é de aproximadamente 2, assim como a gente calculou, tá legal? Então você observa, para uma frequência, a gente está entrando aqui com 200 Hz, para uma frequência de entrada menor que a nossa frequência de corte, o ganho do nosso circuito vai ser o ganho máximo, tá legal? Agora a gente vem novamente aqui na nossa fonte de tensão, vou mudar o valor de frequência para 1K, no caso 1 kHz, vou clicar em OK, vou simular novamente o meu circuito, e agora você observa que apesar de continuar sendo uma senoide aqui na nossa saída, a gente vai ter uma menor amplificação do nosso sinal. E se eu utilizar aqui o cursor para verificar qual é o ganho máximo da nossa saída, a gente vai ter aproximadamente 1,37 volts, tá legal? E utilizando aqui a calculadora, se a gente fizer 2, que é o nosso ganho máximo, dividido por raiz de 2, a gente vai ter aproximadamente 1,4 volts, que é bem próximo desse valor aqui de 1,37 volts que a gente está visualizando do nosso circuito. Portanto, esse aqui é um valor aceitável. Então, para o nosso segundo caso, com a nossa frequência de entrada sendo igual à nossa frequência de corte, o nosso filtro passa baixas ativo de segunda ordem também está funcionando corretamente, beleza? E o nosso terceiro caso é justamente quando a nossa frequência de entrada é maior que a nossa frequência de corte. Então eu vou colocar aqui 10 kHz, tá legal? Vou diminuir aqui o tempo de simulação para 1 milissegundo e vou simular novamente o meu circuito. Perceba que agora eu tenho a minha entrada continuando aqui em 1 volt e na nossa saída a gente tem esse formato de onda aqui em vermelho. Você percebe que o nosso sinal de saída está bastante atenuado e é praticamente 0 volt, beleza? Então, para o nosso terceiro caso, o nosso filtro passa baixas também está funcionando corretamente, tá legal? Com isso, concluímos o nosso experimento. O nosso filtro funcionou corretamente para os 3 casos, para uma frequência de entrada menor que a frequência de corte, para uma frequência de entrada igual à nossa frequência de corte e para uma frequência de entrada maior que a nossa frequência de corte, tá certo? Então a gente conclui que o nosso filtro passa baixas de segunda ordem está funcionando corretamente, tá legal? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos. Hoje a gente montou e simulou o filtro passa baixas ativo de segunda ordem, tá legal? Utilizando lá o LT-Spice, verificamos a nossa resposta em frequência, verificamos a nossa resposta no tempo e vimos que o nosso filtro está funcionando corretamente, beleza? Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, me diz aqui embaixo nos comentários. Se ficar alguma dúvida, também comenta para que a gente possa interagir com você. E não se esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula!